Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. A Tesla fez de novo. O caminhão Semi agora está em plena produção em larga escala. O caminhão elétrico impossível, que críticos, CEOs e bilionários juraram que nunca aconteceria, está saindo da linha de produção neste exato momento. Os haters chamaram de Vaporware, disseram que a física não permitiria. Eles riram por anos. Bem, eles acabaram de parar de rir. Esse não é apenas mais um veículo elétrico. Esse é o caminhão que está prestes a reescrever a economia do transporte de cargas, acabar com o diesel e mudar tudo. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então a Tesla fez mais uma coisa impossível. Eles começaram a produção em larga escala do caminhão Semi da Tesla e vem testando com várias empresas de transporte de carga nos últimos 2 anos, desde que iniciaram a produção em baixa escala. E esses testes mostraram que o caminhão Semi da Tesla está realmente cumprindo as promessas que fizeram lá em 2017, quando apresentaram o caminhão Semi da Tesla. Sim, já se passaram 9 anos. Mas esse é o caminhão que os críticos e os haters disseram que era impossível e que nunca seria fabricado. Até tivemos o CEO da Daimler Truck, Martin Daum, que disse em 2018, se a Tesla realmente cumprir sua promessa, nós, é claro, compraremos 2 caminhões, um para desmontar e outro para testar. Porque se isso realmente acontecer, então alguma coisa nos escapou. Bem, acho que algo realmente te escapou, Martin. É quase como se a Tesla soubesse uma ou 2 coisas sobre sistemas de propulsão elétrica que você não sabe. Até Bill Gates estava tentando dizer que sabia uma ou 2 coisas sobre caminhões elétricos pesados que Elon não sabia, como ele disse em 2020. O problema é que as baterias são grandes e pesadas. Quanto mais peso você tenta mover, mais baterias você precisa para alimentar o veículo, mas quanto mais baterias você usa, mais peso você adiciona e mais energia você precisa. Mesmo com grandes avanços na tecnologia de baterias, os veículos elétricos provavelmente nunca serão uma solução prática para coisas como caminhões de 8 rodas, navios de carga e aviões de passageiros. A eletricidade funciona quando você precisa percorrer curtas distâncias, mas precisamos de uma solução diferente para veículos pesados de longa distância. Bem, aqui estamos nós, e o caminhão de 8 rodas de longa distância da Tesla está saindo da linha de produção em uma instalação de alta capacidade. E nós até temos balsas elétricas, mas nós até tivemos os chamados jornalistas que escreveram sobre o novo caminhão do Império, a miragem elétrica da Tesla. E esse artigo é de 2025, mas havia tantos analistas dizendo que o caminhão Semi da Tesla nunca aconteceria. Mas não só está acontecendo, como agora até os políticos que tentam se livrar de Elon Musk agora dependem do caminhão Semi do Elon para salvar o agenda verde deles, como X-Freeze escreveu no X. Gavin Newsom passou anos tentando cancelar Elon Musk publicamente, chamou-o de uma das maiores decepções, criticou-o sem parar, tentou cortar a Tesla dos incentivos estaduais. Agora todo o futuro dos caminhões elétricos da Califórnia depende do Semi da Tesla. Acabamos de garantir quase 1.000 incentivos no valor de 165 milhões de dólares, muito mais do que qualquer outro fabricante de caminhões. Os políticos que trabalharam duro para destruir Elon agora estão rezando silenciosamente para que ele continue entregando o único caminhão que pode salvar o agenda verde deles. O futuro verde da Califórnia agora depende do homem que Newsom tentou destruir. Você literalmente não pode inventar uma coisa dessas. Sim, os haters podem odiar o quanto quiserem, mas Elon está mudando o mundo e cumprindo suas promessas. Nem sempre no prazo, já que ele costuma ser otimista demais, mas no final das contas, ele sempre cumpre o que promete. Assim como esse cara tentando explicar por que a Starlink era impossível. Bem,
Hoje, a Starlink está reconstruindo toda a internet, tornando-se a espinha dorsal da comunicação neste planeta e além, e já tem mais de 10 milhões de clientes. Você pode apostar contra esse cara se quiser, e pode até funcionar por um tempo, mas no final ele vai entregar. Assim como vimos com esse caminhão elétrico, que parecia impossível e quebrava as leis da física, mas agora está saindo de uma linha de produção em grande escala. E a economia que vimos com veículos elétricos, onde você pode economizar milhares de dólares todos os anos em manutenção, serviço e combustível, bem, isso só aumenta conforme o veículo fica maior. As empresas de transporte de carga não se importam com design, cor ou espaçamento entre os painéis. Elas só se importam com a viabilidade econômica. Isso favorece os caminhões Tesla Semi e, em geral, apenas os elétricos, não os de hidrogênio. Como Chris também escreveu, a viabilidade econômica simplesmente matou o diesel. A produção do Tesla Semi começou em 29 de abril de 2026, 2 dias atrás. Mesma carga, mesma rota. 111 dólares em eletricidade contra 358 dólares em diesel. Energia 69% mais barata, 3,2 vezes mais barato para operar. 247 dólares economizados em cada viagem. Quem está pronto para a revolução do frete elétrico? Acho que a maioria das empresas de transporte está, já que essas são economias enormes, como já falamos muitas vezes antes. Usando números precisos aqui, uma empresa de transporte economizaria algo em torno de 65 a 75 mil dólares por caminhão por ano, só em economia de energia e combustível, com base apenas nos números do Post e em uma média realista para transporte de longa distância. Além disso, as empresas podem economizar cerca de 10 mil dólares por ano em manutenção. Então, a economia total para uma empresa de transporte de cargas seria de cerca de 80 mil dólares por ano. Isso é uma economia absurda. E nós sabemos que as empresas de transporte de cargas são movidas a planilhas. Então elas não se importam muito com outra coisa, além desses 80 mil dólares de economia para a empresa SZ, para a empresa Stub. Então, algumas empresas gigantes como a Pepsi, que tem 10 mil caminhões na sua operação, estamos falando de 800 milhões de dólares em economia por ano, todos os anos daqui para frente. Então a economia de um caminhão elétrico simplesmente acaba com o diesel, sem comparação. Especialmente um tão eficiente e acessível quanto o caminhão da Tesla, comparado a todos os concorrentes, que custa 100 a 150 mil dólares a mais. Isso torna o caminhão pesado da Tesla a escolha ideal para empresas de transporte de carga. Com incentivos nos Estados Unidos, vários estados oferecem até 100 mil dólares de desconto em caminhões pesados elétricos. Então, a demanda vai ser praticamente infinita para começar. Todo mundo vai querer esse caminhão pesado e a Tesla sabe disso. É por isso que eles construíram uma fábrica que pode produzir 50 mil unidades por ano. E comparado às vendas de carros deles, isso pode não parecer muito, mas se a Tesla realmente conseguir isso, uma fábrica lotada, até 50 mil unidades por ano, isso representaria de 20 a 25% do total atual do mercado americano de caminhões classe 8 em um ano típico. A Tesla se tornaria o segundo ou terceiro maior fabricante de caminhões pesados nos Estados Unidos com essa única fábrica. Isso também afetará outros fabricantes de caminhões pesados, como Dimo e Volvo, pois a maioria das vendas deles ainda é de caminhões a diesel. Mas quem vai querer comprar isso quando pode adquirir um caminhão pesado da Tesla que vai economizar dezenas de milhares de dólares todo ano? Mas a Tesla, é claro, também tem uma carta na manga em relação aos concorrentes, não só o preço, que é 100 a 150 mil dólares mais barato. Além disso, o software de direção autônoma da Tesla será ainda mais disruptivo para o transporte de cargas do que a troca do diesel pela eletricidade. E se você comprar um Tesla Semi hoje, esse software estará disponível no futuro. E se você pensa, isso nunca vai ser permitido? Bem, o Botalto já está fazendo isso. Como eles escreveram, nós entregamos a primeira carga comercial transportada sem ninguém a bordo em uma rodovia pública nos Estados Unidos, ponto final.
Sem observador na cabine, sem operador remoto, sem passageiro, apenas um caminhão, a carga e o frete que nos deu lucro. Uma viagem de 230 milhas de Houston a Dallas, na Interestadual 45, em um dos corredores de frete mais movimentados do Texas. Então isso é muito legal e muito bem feito. E nos mostra que isso já é permitido hoje. Mas isso também é meio que o Waymo contra o robotáxi da Tesla de novo, porque o bot alto usa os mesmos 3 elementos que o Waymo. Mapeamento em alta definição, restrição do tipo geocerca por meio do domínio operacional e lidar, semelhante em conceito à abordagem do Waymo, porém, a arquitetura geral deles enfatiza um forte componente de modelo fundacional de IA para generalização. Eles precisam criar mapas em alta definição para cada local, enquanto o software da Tesla dirige em qualquer lugar. Então, quando a Tesla resolver a direção totalmente autônoma, não supervisionada para seus robotáxis e carros particulares, adicionar isso ao semi-truck vai ser muito mais fácil porque as empresas de frete não dirigem aleatoriamente pelo país. Elas têm rotas previsíveis. Então deve ser bem fácil para o caminhão fazer a mesma rota repetidas vezes. Mas a vantagem da Tesla é claro, que o sistema é inteligente o suficiente para, se algo mudou por causa de obras na estrada ou algo assim, ele sabe como contornar isso. Diferente de outros sistemas que usam mapeamento em alta definição e param de funcionar quando não correspondem à realidade. Mas Botalto está mostrando que eles já têm permissão para fazer isso. A Tesla está perto da direção autônoma sem supervisão e já testa isso com seu caminhão articulado. E então, não é só economizar em combustível, manutenção e transporte mais rápido por montanhas, mas também podemos eliminar totalmente o motorista e adicionar mais cerca de $60 mil por ano em economia por caminhão. Isso vai ser extremamente disruptivo para toda a indústria, então isso é como aconteceu com o carro elétrico. Muitos dos fabricantes de automóveis tradicionais fizeram carros elétricos, mas a Tesla fez um veículo definido por software e transformou o Model X em um táxi robô. Simplesmente não é o mesmo carro que um ID3, assim como outros caminhões elétricos da Volvo e da Daimler. É só que um caminhão elétrico, mesmo construído na mesma plataforma, com o motorista sentado de um lado e assim por diante. A Tesla repensou todo o caminhão do zero, conversando com os caminhoneiros e as transportadoras sobre o que eles querem e qual seria a melhor forma de construir um caminhão se começássemos com uma folha em branco. E foi isso que a Tesla fez com o caminhão Semi da Tesla. Mas além disso, eles também colocaram o sistema de direção totalmente autônoma no caminhão, tornando o caminhão Semi da Tesla muito único em comparação com qualquer outra coisa no mercado. Mesmo só com o sistema autônomo supervisionado da Tesla, caminhoneiros podem relaxar mais nas longas viagens. Vai ser uma verdadeira virada de jogo para os caminhoneiros. Mas é claro, uma faca de 2 gumes, já que o software eventualmente vai substituir o próprio motorista. Mas, mais uma vez, os críticos estavam errados. Esse não era um caminhão vaporware, e a tecnologia não quebrou as leis da física. Até mesmo as grandes empresas de transporte de carga nos Estados Unidos estavam erradas sobre esse caminhão. E isso provavelmente diz muito sobre a situação em que elas se encontram agora. Além disso, porque uma empresa como a Daimler ainda está apostando em caminhões a hidrogênio também, o que é simplesmente tão caro e complicado e nunca vai funcionar. E a Tesla acabou de mostrar que eles são completamente desnecessários. Então a Daimler agora vai ter que mudar toda a sua estratégia. E isso não vai ser fácil. Principalmente sabendo que montadoras tradicionais têm prejuízo ao vender carros elétricos. Então, eu não acho que quando eles tiverem que colocar cerca de 10 vezes mais baterias em um veículo maior, eles vão conseguir competir com a Tesla em preço. A Tesla é mais uma vez quem está definindo o padrão de preço. E, neste momento, eles definiram esse preço cerca de 100 mil a 150 mil dólares abaixo do preço da concorrência. E ninguém sequer tem um plano para fabricar 50 mil caminhões elétricos por ano. O melhor que ouvimos da Daimler é que eles estavam mirando em 25 mil unidades em 2030 e isso era para veículos de zero emissão, então incluindo o plano deles para caminhões a hidrogênio, que provavelmente terão que abandonar agora.
Então a Daimler nem sequer tem um plano de como acompanhar a Tesla, nem de longe. Então, a Tesla acabou de iniciar a produção na fábrica, que vai conseguir produzir 50.000 unidades quando estiver totalmente operacional. Essa única fábrica pode transformar a Tesla em um dos maiores produtores de caminhões dos Estados Unidos. E a Tesla, é claro, não vai parar com essa única fábrica, mas vai se tornar um nome global no setor de transporte de cargas. O primeiro passo da Tesla ao ter um caminhão pesado saindo da linha de produção em grande escala é algo enorme e muitos nem vão dar importância para isso. Mas essa é a Tesla entrando em um mercado completamente novo e já fez planos para realmente dominar o mercado dos Estados Unidos por enquanto. O caminhão pesado da Tesla, combinado com essa fábrica que a Tesla construiu, vai ser extremamente disruptivo. E obrigado por assistir. Até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.